Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente, Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF40 para toda a Baixada Santista. Infelizmente não pude apresentar o programa nesta semana, na terça e na quarta-feira, porque estava representando a TV Com em Brasília, onde criamos, aí está a comissão, a Frente Parlamentar em Defesa das TVs Comunitárias. Volta um pouquinho só na foto, Thaisa, por favor. Está a presença do presidente do DEM do Estado de São Paulo, o deputado Jorge, o deputado Roberto Santiago, que preside, foi empossado como presidente desta frente parlamentar, o Fernando Mauro, presidente da CESP, também o Paulo Miranda, presidente da ABSECOM. Pode passar a próxima foto. Olha, a adesão de nosso colega de Votorantim ao meu lado, mais 2 deputados, mais de 40 deputados, está aí o Roberto Santiago, deputado federal pelo Estado de São Paulo, que preside, aí o Paulo Miranda, o Fernando Mauro, o Roberto Santiago, que preside esta frente parlamentar em defesa, está aí o Roberto Santiago, que preside. A mãe dele nasceu na Beneficência Portuguesa, olha só, casou na igreja do Imbaré. Aí vários deputados que estiveram presentes, 40 deputados aderiram a esta frente parlamentar em defesa das TVs comunitárias. Foram 2 dias de muito trabalho, inclusive na terça-feira nós tivemos um encontro com a ministra das Comunicações, a Helena Chagas. Também amanhã eu vou mostrar as imagens com a audiência que tivemos com o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado. Então quero deixar aqui um abraço aos nossos companheiros das TVs comunitárias de todo o Brasil, que estão envolvidos, né, na defesa das TVs comunitárias. Olha, a Baixada Santista ontem viveu um dia tenso, não só no aspecto de trânsito em razão das manifestações, mas também um clima muito pesado em razão dessa relação, uma cidade portuária que tem uma relação intensa com o porto, e me parece que quem chega de fora cai de paraquedas e acha que pode mandar. Eu tenho aqui no nosso telão, vamos mostrar as imagens da reivindicação dos estivadores que aconteceu ontem por toda a Baixada Santista. Pode abrir geral agora, nós vamos ver aí, pode pôr na tela a foto, Gisele, por favor. Tá aí a manifestação dos estivadores, foi ontem em frente à alfândega, muitos policiais, e o trabalhador portuário, quando se manifesta, faz barulho, queimaram pneus, houve um grande tumulto, invadiram a Codesp, e depois a polícia, a guarda portuária junto com a Polícia Federal conseguiram fazer com que os trabalhadores saíssem da Codesp. Foi uma manifestação bastante acirrada dos trabalhadores portuários, tanto os estivadores como os trabalhadores do Sintracomos. E para quem não entende o porquê, eu vou explicar. Eu vou pedir para deixar na tela essa foto aí, e eu vou explicar o que acontece. Dá para fechar um pouquinho em mim, Gisele? Isso, senão, muito obrigado. Pode fechar mais, pode fechar mais. Muito obrigado, tá ótimo. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, eu vou explicar, naturalmente, que a gente fica triste, mas nós estamos ao lado dos trabalhadores portuários. O Embraport, não é um terminal que se instalou na região, na verdade do outro lado do canal,
o Embraport não está requisitando a mão de obra do trabalhador avulso, ele se nega a requisitar a mão de obra do trabalhador avulso, tanto do estivador que faz o trabalho dentro da embarcação, como do trabalhador portuário que faz o trabalho ao lado. Se a Gisele quiser ir mudando as fotos, fique à vontade. Eu quero registrar aqui que em fevereiro, os trabalhadores portuários, os estivadores, estiveram no navio que trouxe os primeiros equipamentos de movimentação de contêineres e houve aquele tumulto todo, inclusive já prevendo a lei dos potes que foi alterada. Essa lei dos potes permite que os terminais que estão fora do porto organizado possam requisitar mão de obra sem ser do ógmo, e essa mão de obra, a chamada mão de obra avulsa. O sindicato hoje teve uma reunião na parte da manhã, onde pediu ao operador, ao Embraport, que requisitasse a mão de obra direto do sindicato. Isso não está acontecendo. O Embraport não quer requisitar a mão de obra direto do sindicato. Eu quero fazer aqui um comentário, aí estão imagens do Embraport, que vai se tornar, ainda não é, mas vai se tornar sem dúvida nenhuma um dos grandes terminais. Essa área, fica um instante. Nós estamos vendo aqui um dos maiores crimes ambientais que nós tivemos na nossa região. Todo esse entorno aqui, olha, que vocês estão vendo todo esse entorno aí? Todo esse entorno todo ele foi aterrado. Choramangue. Os pescadores artesanais foram jogados no lixo. A Embraport aterrou parte do mangue. Um empreendimento como esse que nos deixou de queixo caído quanto às peripécias ambientais que promoveu. Ah, mas vai gerar mão de obra. Eu entendo que vai gerar mão de obra, mas aí está o ponto. Eles, no ano passado, vários desses sindicalistas estiveram no navio na barca que levou para conhecer o Embraport, capitaneados na época por um candidato a prefeito, e foram lá e sentaram com os dirigentes do Embraport, e lá foi dito que não haveria escalação de mão de obra fora do sistema. Ano de eleição, o cara promete cesta básica, promete telha, madeira, tudo que possa imaginar, mas não promete a dignidade. Aí nós estamos vendo aí o projeto do Embraport sendo apresentado, está o Leônidas Cristino, um do secretário da CEP, ministro dos portos, não é? Mas eu queria falar mais dessa relação promíscua que alguns sindicalistas tiveram com o Embraport, que lá no ano passado diziam e batiam no peito, não, nós preservamos o mercado de trabalho. Isso não aconteceu. O Embraport não vai, neste momento, chamar a mão de obra avulsa, aquele trabalhador que tem 15, 20 anos no cais e que está sendo colocado de lado. E aí tem um outro problema, que ninguém estava falando. Eu queria que voltasse nas manifestações. Aí tem um outro problema grave. O trabalhador portuário ficou à mercê da Codesp, à mercê do Senep, na sua qualificação. E o Senep, nós sabemos, não qualificou ninguém. Porque trabalhador que se preze não quer fazer curso de sacaria. O Senep, junto com a Codesp, promoveram um estelionato com o trabalhador portuário, não oferecendo a qualificação adequada. E o João do Incatep teve aqui e denunciou. A Marinha já contratou mais de 100 cursos para os trabalhadores e o Senep fica criando problema. O Senep e o ógmo. Então nós temos que pôr um ponto final nessa questão e dizer às autoridades, tanto à Codesp como ao Senep, que o trabalhador portuário quer se qualificar, quer estar preparado para enfrentar esse novo momento no Porto de Santos. A Embraport está trazendo equipamentos que o camarada tem que ter pelo menos inglês técnico, senão ele não vai conseguir operar. Fica aqui o nosso registro, essa posição de intransigência da Embraport, essa posição de ignorância dessa diretoria da Codesp e do Senep. Eu não tenho nada contra as pessoas.
Até gosto de algumas pessoas que estão lá. Mas nós não podemos admitir que se mantenha essa distância da qualificação do trabalhador portuário e essa relação política que o Senep faz. Que faz mais política do que outra coisa. Um outro assunto que chamou a atenção, vou falar aqui na Idevânia, um outro assunto que chamou a atenção, eu vou registrar aqui, que eu participei da audiência pública em novembro de 2012, na Unisantos. A Saipem do Brasil realizou uma audiência pública para discutir a RIMA da implantação do Centro de Tecnologia e Construção Offshore, que é de responsabilidade da Saipem. Inclusive, eu estive... Volta um pouquinho comigo, por favor. Eu estive na audiência pública que foi feita na Câmara de Santos para debater isso, e os nossos conterrâneos, amigos italianos da Saipem, que estiveram aqui para falar do seu projeto, explicando. Eu fui uma das poucas vozes nessa cidade, e eu quero agradecer aqui o Márcio Valdívia e diversos moradores da Ponta da Praia que foram solidários a essa tentativa de mostrar que numa das áreas mais nobres dessa cidade, essa empresa italiana, Saipem, ia construir um porto. E isso aconteceu. Nós fazemos aqui, eu já disse isso muitas vezes, nosso programa é opinativo, nosso programa não é jornalístico, é opinativo. Nós trazemos a informação e formamos uma opinião, muitas vezes adversas do que os nossos telespectadores pensam, mas é a nossa opinião. Em novembro do ano passado, nós já alertávamos para o caos ambiental que seria a instalação da Saipem ali na área do SING, onde estava a Nobara, que já começa errado. O SING é uma área desapropriada, uma área da União, e não pode você ficar vendendo para um, para outro, vende para um, volta para outro. E a Nobara fez isso. Vendeu uma área que não era dela. E a prefeita do Guarujá, minha amiga Maria Antonieta de Brito, popularmente conhecida professora Antonieta, eu carinhosamente chamo de Totonha, a Totonha liberou essa área para a Saipem. E os senhores sabem quem é uma das gerentes dessa área, desse empreendimento? A filha do vice-prefeito. Então, a filha do Duíno, o vice-prefeito, é uma das gerentes do empreendimento. Nunca vai ser autuada. E nós alertávamos no ano passado para os problemas ambientais que esse empreendimento ia gerar. E quem tem... Eu vou ser solidário a alguns amigos que moram nas Torres do Armênio, lá na Ponta da Praia, porque vai ser uma barulheira, vai ter apartamento lá que vale quase 2 milhões, que vai cair pela metade o preço. Porque você vai ter um terminal, você vai na sua varanda e vai ter um belo de um terminal de containers lá na frente. Essa história de que é offshore, para mim quem faz tubo é empresa de metal pesado. E a Saipem vai fazer tubo. Nós vamos ver as imagens agora. O Delson e a Thaisa separaram. Vamos ver que imagem nós temos aí para mostrar aos nossos telespectadores. Hoje eu estou de vermelho em homenagem ao São Paulo. Olha, teve um telespectador, essa imagem é do YouTube. Ele, no mesmo ponto, é uma imagem fixa, ela está adiantada. A gente está vendo a área do SING sendo preparada para um dos maiores crimes ambientais que vai ser feito. Pode adiantar um pouquinho, Gisele? Essa está sendo a área preparada. Vamos para as outras imagens? Nós temos uma imagem aí, volta comigo, Gisele. Nós temos uma imagem, depois tem um outro vídeo, não tem, Delson? É só esse vídeo? Tá. Então vamos para as fotos, por favor. Nós temos fotos do empreendimento que eu gostaria que fosse mostrado. Pode parar um pouquinho. Olha, essa área, do outro lado nós estamos vendo ali, os senhores estão vendo os prédios lá da Ponta da Praia. Pode passar. Esse empreendimento está sendo feito aí. Essa é mais o preparativo do grande terminal de contêineres. Eles vêm com esse papo de offshore, isso é para inglês ver. Olha só, para. Parou? Para. Eu estou nervoso. Eu sei que vocês vão ficar nervosos também. Presta atenção. Essa foto é emblemática. Essa foto é emblemática.
A gente tem que ter sensibilidade de perceber as coisas na vida. Essa foto é emblemática. Nós estamos vendo, essa é uma foto de frente, é como se você tivesse ali na ponta da praia, né? Um dos pontos turísticos mais lindos do Brasil. E nós estamos olhando para o lado de lá, o Guarujá. E aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver um grande terminal de contêineres. E você está vendo esse barco passeando? Esse barco não vai estar mais aí. O senhor está vendo a área verde que está lá no fundo? Isso tudo vai acabar. Estão acabando com a Bahia, estão acabando com as poucas áreas preservadas. Isso não é culpa de Santos. Santos não tem essa ingerência. Poderia até ter uma ingerência política, mas infelizmente o antigo prefeito era ligado a Antonieta e não se preocupou. Talvez porque não esteja mais morando na ponta da praia. Olha só o impacto que você, morador da Ponta da Praia, vai ter. Volta comigo. E o jornal A Tribuna publicou uma matéria recentemente, coisa de 2 semanas atrás, que falou sobre as reclamações dos moradores da Ponta da Praia quanto aos barulhos que esse empreendimento estava gerando. E olha só, para os senhores verem como nós não... Ninguém está aqui contra o desenvolvimento. Eu estou contra a instalação de um terminal de containers, de um terminal portuário, na entrada do canal, onde nós temos travessia de balsas, entrada e saída de navios, pessoal andando de jet ski, pessoal andando de barco à vela, saída de transatlânticos. E além da instalação do terminal, nós teremos a movimentação de tubos por barcaças. Isso é um crime ambiental que a cidade está permitindo. Eu espero que o Paulo Alexandre Barbosa, homem que eu reputo uma grande consciência ambiental, tenha preocupação, ligue para a Antonieta e mande parar esse empreendimento. A presidente Dilma, nesta quarta-feira, assinou o decreto que autorizou, ele é um dos primeiros... Você vê como esse pessoal faz tudo meio que debaixo... Eu estava em Brasília, comi bola. Tomei uma debaixo das pernas. Enquanto eu estava em Brasília, a Dilma estava assinando essa autorização da instalação deste chamado, um dos primeiros terminais portuários fora do porto organizado, os terminais privativos, dentro da nova lei dos portos que ela sancionou. Eles alegam que serão bases para plataformas de petróleo. Tem uma frase muito boa: o tempo é o senhor da razão. Nós vamos saber logo, logo quem tem razão. Vamos fazer um breve intervalo? É muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Estamos de volta ao vivo aqui, olha, uma importante notícia, os estivadores neste momento mantêm uma pressão contra a diretoria da Codesp, não só os estivadores, mas os trabalhadores portuários, o Sintraporte, neste momento com o Miro na presidência em exercício, eles estão neste momento no prédio em frente à Codesp, há possibilidade de invasão inclusive do prédio, estão pressionando a Codesp, a diretoria da Codesp, e na verdade os sindicalistas querem ser recebidos pelo presidente Renato Barco para reclamar do Embraporte, que não está requisitando as duas categorias para as operações. O Miro, que é o atual presidente do Sintraporte, presidente em exercício, ele diz que a empresa não pode atentar contra o nosso mercado de trabalho. E ele está bravo, e os trabalhadores também. O terminal foi inaugurado ontem com a descarga e embarque de 271 contêineres do navio Mercosul Manaus, executadas por 60 funcionários próprios. E aí esse um assunto que a gente tem que debater aqui com muita serenidade, porque os trabalhadores querem o seu mercado de trabalho, isso é honesto, é digno, mas também eles ficaram muito tempo indo na conversa de alguns sindicalistas, não o Miro, que o Miro é uma pessoa séria, nem o Robson, que eu conheço, mas outros sindicalistas que inventaram aquela história do Senep. O Senep vai qualificar, o Senep vai qualificar. Isso não aconteceu. E aí outras pessoas de fora do sistema foram fazer os cursos de qualificação, que são fundamentais para a movimentação de carga. Eu vou continuar esse assunto, mas quero mandar um abraço especial, meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. Você quer conhecer os benefícios da Ozan? 32288000, 32288000. Conheça os benefícios da Ozan. E hoje eu estou de vermelho em homenagem ao São Paulo, meu amigo Nelson, São Paulino. Ontem uma vitória esmagadora do Corinthians. E o Nelson São Paulino estava triste, mas é difícil, o Corinthians está com um time muito bom, vamos falar a verdade, muito bom, né? E deixar aqui meus pêsames aos São Paulinos que viram ontem a base da seleção brasileira jogar. Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. E agora eu quero falar também do Incatep, porque esse processo todo que nós estamos discutindo hoje passa pela qualificação do trabalhador portuário. E o meu amigo João do Incatep, inclusive a Thaís em breve mostrará as novas imagens que nós temos do Incatep, dos novos simuladores. É fundamental a qualificação do trabalhador portuário. Não adianta também querer, o terminal tem que chamar o trabalhador avulso. Tem que chamar o trabalhador avulso capacitado. Então você que é dos estivadores ou do Sintraporte, principalmente da estiva, o pessoal da estiva tem que pressionar o sindicato para promover cursos, ou através do OGMO ou através do Senep, mas cursos que realmente deem a qualificação. E olha, o OGMO não está deixando a Marinha liberar, são mais de 100 cursos, a Marinha já pagou o Incatep não consegue dar o curso porque o OGMO não libera. Tem que pressionar a dona Sandra, o trabalhador portuário precisa de qualificação, a senhora está sentada em cima dos cursos, libera os cursos para o trabalhador portuário, os empregos estão aí. Nós vamos perder mais uma vez o bonde da história. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Olha, amanhã eu quero deixar aqui o meu registro ao meu amigo Antônio Carlos Domingues da Costa. Amanhã, aniversário da Atmas, sempre uma grande festa, dia 5 de julho. Por várias vezes eu estive lá, com hasteamento de bandeira, aqueles eventos todos que o Antônio Carlos promove. Fica aqui o meu abraço a toda a sua diretoria, ao Reginaldo, ao Nilson, ao Adelino, a todo o pessoal da Atmas, a Atmas que preside o Conselho Gestor da TV Comunitária de Santos. Então fica aqui um nosso abraço, sempre fraterno,
aos nossos amigos da Atmas. E olha, nós vamos levantar essa questão da Saipem. Vamos levantar essa questão da Saipem. Nós não podemos deixar essa cidade ficar à mercê de um terminal de contêineres, tumultuando a entrada do canal, criando impactos ambientais negativos e ninguém fazer nada. Vamos acordar, Santos. Nós vamos ter um terminal na nossa porta. Se a gente não se mobilizar, e você que é morador da Ponta da Praia, vai ter uma desvalorização frenética nos seus imóveis. Já está tendo, o pessoal já está reclamando do bate-estaca. Se um bate-estaca está incomodando, imagina um portainer em movimentação. É só ir lá no estuário e perceber, vai acontecer a mesma coisa na Ponta da Praia. Detalhe, nós temos lá um canal que ele... eu tenho 1 minuto para falar? Para quem não conhece de acústica, o nosso Teatro Coliseu, que vive essa fadanha história de reforma e faz reforma e gasta milhões e não consegue consertar, o sistema acústico do Coliseu era muito simples. Eram córregos que ficavam no piso, e a água corrente levava o som do palco para a plateia, através de um redemoinho. Então tinha um redemoinho e fazia aquela movimentação. A água ia através de córregos. Isso é um sistema da antiguidade, né? Um sistema da Grécia, de Roma, que foi trazido por quem construiu o Coliseu. E nós vamos ter essa propagação do som também nesse processo da Saipem, porque aquela barulheira toda que eles vão fazer do outro lado do canal, que nós estamos olhando, eles esse barulho vai vir com muito mais força em razão da propagação que o canal vai fazer desse som. Então nós temos que ter um cuidado, nós temos que ter uma preocupação, e uma cidade não pode fazer o que bem entender se ela afeta outra cidade. Deve haver um entendimento entre ambas as partes. Amanhã no programa, Manuel Gonzalez, não é isso, Thaisa? Então nós vamos amanhã conversar sobre VLT, novidades também no VLT aqui no nosso programa. Eu quero agradecer a sua audiência, muito obrigado, uma excelente tarde, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e